Harold Hathorne era o homem com quem muitas mulheres sonham. Charmoso, atencioso, inteligente e, além disso, se mantinha em boa forma física frequentando regularmente a academia. Claro que Harold também tinha seus defeitos. O principal era a vontade de controlar tudo, desde a convivência de sua esposa Toni com os amigos até as meias que sua filha iria usar. Por isso, muitos consideravam um homem bastante estranho. No entanto, os conhecidos da família ficaram sinceramente felizes quando Harold disse a Toni que queria levá-la em uma viagem para comemorar seu 12º aniversário de casamento. Mas infelizmente, a mulher nunca mais retornaria para casa. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica, e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Mas caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, o @chamalzinho, porque lá eu sempre notifico dos vídeos novos. Então, mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso por lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Mas caso essa opção não seja tão agradável assim para você, eu peço que considere as outras duas opções, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram. Nesses grupos eu posto apenas o link do vídeo e faço alguns avisos do canal, então não tem muitas mensagens e não vai encher o seu celular. Então eu peço que considerem essas opções porque, na minha opinião, são as melhores, já que eu mesmo vou lá e boto o link, então não tem como não ser notificado. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Na tarde de 29 de setembro de 2012, o Serviço de Emergência do Colorado, nos Estados Unidos, recebeu uma ligação. Ao atender o telefone, a operadora ouviu uma voz masculina um pouco ofegante, mas ao mesmo tempo bastante calma. Olá, meu nome é Harold Hathorne, estou no Parque Nacional das Montanhas Rochosas e preciso da ajuda de uma equipe de resgate na montanha imediatamente. Minha mulher perdeu o equilíbrio ao subir ao topo da Dare Mountain, pelo lado norte. Ele está em estado crítico. A trilha que Harold falava é um percurso muito popular entre os moradores locais e turistas. Sua extensão é de 5,5 km e a subida é de cerca de 300 metros. E embora existam áreas perigosas, ela não pertence à categoria das trilhas difíceis. Esse tipo de acidente onde as pessoas caem da montanha é muito raro, principalmente nesse local, nesse ponto em específico. Por isso, os socorristas ficaram muito intrigados e chegaram ao local o mais rápido possível. Só que como eles foram a pé, já que não dava para subir a montanha em veículos, eles chegaram lá cerca de 1 hora após a ligação. E quando conseguiram acessar o local, já não tinha mais nada que pudesse ser feito. Porém, depois eles acabaram descobrindo através dos exames necropsiais que mesmo que eles tivessem chegado no exato momento em que a mulher caiu, não teria nada que eles pudessem fazer. Toni Hathorne nasceu em janeiro de 1962 em Louisiana, sendo filha de Bob e Yvonne Bertollet. Além disso, a menina tinha 2 irmãos chamados Barry e Tony, e foi deles que ela herdou o amor pelo basquete, jogando em times escolares e universitários. Toni também estudou música, dominando piano e violino, mas a verdadeira paixão dela era a medicina. Portanto, após se formar na escola, a jovem ingressou na faculdade de medicina e tornou-se oftalmologista. De acordo com as histórias dos colegas e pacientes dela, tratar as pessoas era a sua vocação. A mulher estava tão imersa no trabalho que não tinha tempo para mais nada, inclusive para sua vida pessoal. Por sua vez, Harold Hathorne nasceu em 1955 e cresceu no estado de Washington. No início, ele estudou geologia na James Madison University em Harrisonburg e trabalhou em sua especialidade por um curto período, mas depois o homem decidiu fazer um segundo ensino superior. Então, aos 24 anos, Harold ingressou na Universidade do Kentucky, onde estudou economia por 5 anos. Paralelamente a isso,
ele trabalhou como consultor para uma empresa que prestava serviços a outras empresas. Foi lá que Harold conheceu sua primeira esposa chamada Sandra, que ocupava um bom cargo em uma consultora em Denver. E os dois se casaram no ano de 1983. Eles viveram juntos por 12 anos, mas infelizmente nunca tiveram filhos. E no ano de 1995, a Sandra acabou perdendo a vida em casa por causa de um acidente muito estranho, que mais tarde eu irei explicar melhor para vocês. O Harold conseguiu superar essa situação com a ajuda de seus amigos e familiares, e já no ano de 1999, ele finalmente se sentiu pronto para ingressar em um novo relacionamento, e aí ele se inscreveu em um site de namoro cristão. Entre outras coisas, o homem indicou em seu perfil que era dono de uma grande fortuna e, portanto, sua esposa nunca mais teria que trabalhar. Tony notou imediatamente o perfil de Harold, e não apenas porque ele era rico. Naquela época, a mulher trabalhava em uma das melhores clínicas da Louisiana, ganhando mais de $200 mil por ano, ou seja, ela não precisava do dinheiro dele para nada. Em primeiro lugar, ela queria encontrar um companheiro fiel para toda a vida, e assim constituir uma família. Tony via Harold como o candidato ideal para esse papel. Logo, o consultor financeiro de 44 anos e a oftalmologista de 37 começaram a namorar, e 2 meses depois de se conhecerem, decidiram se casar. Ele deu a impressão de ser um homem rico e bem-sucedido. Ele era alegre, eloquente, mas ao mesmo tempo incrivelmente egoísta. Falava muito sobre si mesmo, adorava ser o centro das atenções e assim por diante. Disse o Todd, irmão de Tony, um pouco mais tarde. Aparentemente, a Tony não conseguia notar os defeitos do seu pretendente e mesmo que ele desse alguns sinais estranhos, ela acabava deixando passar. Um dos primeiros sinais que deveria ter chamado a atenção da mulher é que ele fez questão de escolher o seu vestido de noiva. Ele não deixou que ela escolhesse, ele escolheu o que ela iria vestir. Além disso, nos Estados Unidos tem uma espécie de tradição onde antes do casamento tem um jantar que o noivo paga para todos os convidados. E após esse jantar pré-nupcial, o Harold disse que havia esquecido o seu talão de cheques. Então, quando a conta de $15 mil chegou, ele não tinha dinheiro para pagar, então quem pagou essa conta foram os pais da noiva. Mesmo assim, ninguém achou nada disso estranho. Aliás, depois que se casaram, situações iguais a essa se repetiram por várias e várias vezes. E a Tony, ela acabou nem estranhando quando o Harold pediu para ela não largar o emprego, porque ele estava passando por uma situação muito complicada no dele e ele quem acabou largando o seu emprego e vivendo às custas da esposa. Nada disso incomodava a mulher, principalmente considerando o fato de que ambos queriam muito ter um filho, e o sonho deles se tornou realidade em 2005, quando Tony deu à luz a uma menina encantadora, a quem o casal chamou de Hayley. É verdade que com o nascimento da criança, Harold ficou ainda mais obcecado em seu desejo de controlar todos os aspectos da vida de Tony e da pequena Hayley. Ele decidia o que a menina comeria, que blusa usaria e quando iria passear. Harold também não permitia que Tony colocasse Hayley na cama, ele quem tinha que fazer isso. O homem chegou a instalar câmeras por toda a casa, incluindo nos quartos da filha, para assim ter total vigilância sobre a Hayley e a Tony. A comunicação da Tony com seus familiares e amigos também estavam sob a supervisão constante do Harold. Ele quem dizia quando é que ela poderia entrar em contato com essas pessoas, e quando ela falava com seus familiares ou amigos, ela tinha que deixar o celular no viva voz para que o homem ouvisse tudo. Tudo isso isolou Tony de nós. Depois que ela se casou com Harold, começamos a nos ver muito raramente, e mesmo que ela saísse para nos visitar, o marido sempre a seguia. Lembraram os familiares dela. Às vezes, as situações chegavam a ficarem absurdas. Por exemplo, o Harold chegou a ir ao trabalho de sua esposa para participar das reuniões de equipe, fazendo com que todos os colegas de trabalho dela se sentissem extremamente constrangidos. Não é de se surpreender que nenhum dos amigos de Tony gostava de Harold, mas ao mesmo tempo eles não podiam acusá-lo de nada mais sério. Afinal, o homem sempre se comportava de maneira extremamente educada, além de ser um pai carinhoso e tratar Hayley como uma verdadeira princesa.
Já em meados de 2012, o Harold chegou para uma colega da Toni, chamada Tammy Abruscato, e pediu a ela que o ajudasse a encontrar um lugar para viajar em seu 12º aniversário de casamento. Seu objetivo era fazer uma viagem para um lugar extremamente lindo, e o Harold deu alguns detalhes para Tammy do que ele queria para sua viagem, e a mulher entendeu que a sua participação naquela escolha era meramente ilustrativa, porque de acordo com as descrições dadas pelo homem, só existia um lugar que se encaixaria naquilo, que era a Dare Mountain, localizada em Ster Park, no estado do Colorado. Ele me deu uma lista e me disse para escolher qualquer lugar que se enquadrasse nesses 11 pontos. Depois de lê-los, percebi imediatamente que minha ajuda não era necessária. Apenas um lugar atendia às suas necessidades, as Montanhas Rochosas. Aí eu não entendi por que ele organizou esse circo, e então me dei conta. Ele queria fingir que eu tinha escolhido o lugar, disse a Tammy Abruscato. O casal iniciou sua viagem no dia 27 de setembro, chegando a Ster Park na noite do mesmo dia. Eles se hospedaram no The Stanley Hotel e começaram a se preparar para o objetivo principal da viagem, escalar a Dare Mountain. Como mencionado anteriormente, esse caminho não era difícil. No total, o casal teria que caminhar cerca de 12 km de ida e volta, por um caminho de montanha relativamente tranquilo. Eles partiram então na manhã de 29 de setembro. Como Harold disse mais tarde, a primeira parte da caminhada foi tranquila. Eles conseguiram percorrer cerca de 4 km quando uma bela vista das montanhas se abriu aos seus olhos de uma saliência bastante íngreme. Toni me pediu para tirar uma foto dela parada na beira de um penhasco. Tentei dissuadi-la, mas ela insistiu e caminhou até a borda. Comecei a pegar meu telefone para tirar uma foto e de repente ouvi um grito. Eu realmente não entendi nada, só vi um flash da camiseta rosa dela, disse mais tarde o Harold. A primeira coisa que a equipe de resgate que chegou ao local após ter sido acionada percebeu foi que o Harold havia movido o corpo da Toni, mesmo ele tendo sido alertado para não fazer isso. E em segundo lugar, eles notaram que o homem nem sequer tentou reanimá-la, e quando os médicos lhe deram a triste notícia de que sua esposa havia falecido, ele simplesmente encolheu os ombros, cumprimentou os médicos agradecendo pelo trabalho e foi embora. Nem perguntou para onde levariam o corpo de sua esposa. Cada pessoa reage de maneira diferente a essas mensagens, mas geralmente os parentes demonstram pelo menos alguma emoção. Nesse caso, o homem parecia o mais indiferente possível. Quando ele saiu sem perguntar nada sobre para onde levaríamos sua esposa e assim por diante, fiquei até boquiaberto de surpresa, disse um dos socorristas à polícia. Enquanto isso, os entes queridos de Toni queriam saber detalhes sobre os últimos minutos de vida da mulher e pressionaram Harold com várias perguntas. O homem parecia não esperar essa reação e ficou muito confuso, porque nos 2 dias seguintes, ele contou a eles pelo menos 4 versões diferentes dos acontecimentos. Em uma delas, Harold não viu nem entendeu nada. Em outra, ouviu um grito e viu uma camiseta passar rapidamente. Na terceira, notou Toni escorregando. Na quarta, sua esposa perdeu o equilíbrio. Portanto, se no início todos apoiavam o viúvo, com o tempo muitos começaram a tratar Harold como suspeito. Vale destacar que a Toni reclamava muito de dores nos joelhos e ela até havia feito uma cirurgia em um deles. E uma viagem para as montanhas não parece muito agradável para alguém em tal situação. Então, por que o Harold teria arrastado sua esposa até lá, sabendo que os joelhos dela não estavam nas melhores condições? Além disso, enquanto estavam no funeral, foi descoberto que o Harold havia alugado um salão para se despedir de sua esposa alguns dias antes deles viajarem para as montanhas. E os policiais também encontraram um CD que ele havia gravado a música favorita da mulher no dia 23 de setembro. E nesse disco ele colocou "Hip, descanse em paz". Então, ou ele era um vidente ou estava envolvido no acontecimento. A polícia iniciou a investigação sobre Harold antes mesmo dos parentes de Toni os contatarem. Mas agora a confiança dos detetives de que o marido estava por trás da morte da mulher aumentou muito mais.
Embora todas as provas contra o homem fossem circunstanciais, o promotor deu permissão para revistar sua casa, onde os policiais encontraram outra prova muito importante, um mapa no qual o local do incidente estava previamente marcado. Durante o interrogatório, Harold não conseguiu dar uma resposta aceitável à questão de por que colocou uma cruz onde sua esposa teria supostamente tropeçado e caído. O homem também tentou convencer a polícia de que havia visitado Dare Mountain apenas uma vez na vida, embora de acordo com sua conta telefônica, ele tivesse visitado aquela área 9 vezes nos últimos 6 meses. A polícia também analisou as fotografias tiradas pelo casal pouco antes do trágico incidente, e eles ficaram mais interessados na última foto salva no celular de Tony. Aqui está ela. Como podemos ver, Harold está parado na beira de um penhasco segurando um galho de pinheiro. Os detetives chegaram à conclusão de que, dessa forma, o homem queria mostrar a Tony como posar para a próxima foto. Quando a mulher se colocou no lugar do marido e lhe deu as costas, ele cumpriu seu plano. Mas como que a polícia chegou a essa conclusão? Em primeiro lugar, no local da fotografia, a Tony foi encontrada, só que lá embaixo no penhasco, na mesma localidade, só que lá embaixo. E também eles encontraram uma marca de sapato masculino nas costas da camiseta da mulher, indicando que ela foi empurrada. À medida que a investigação avançava, surgiam cada vez mais provas contra o principal suspeito. A polícia descobriu que durante os últimos 11 anos, o homem não tinha trabalhado oficialmente em nenhum lugar e não tinha qualquer fortuna. Na verdade, Harold vivia às custas da esposa, bem como do dinheiro que recebeu com a venda de uma casa, e também do seguro de vida de sua primeira esposa, a Sandra. Quando esse detalhe suspeito veio à tona, a polícia acessou os arquivos para descobrir os detalhes do incidente de 1995. Acontece que naquele dia de maio, Sandra estava ajudando o marido a consertar um carro quebrado. Ela rastejou para baixo do carro com a intenção de pegar uma porca que havia caído das mãos do marido, quando de repente o carro escapou do macaco e caiu sobre ela. Esse caso pareceu muito estranho, mas a polícia e a seguradora acreditaram na história de ter sido apenas um acidente. Então, Harold Henthorne recebeu $500.000 com os quais, aparentemente, teria vivido pelos próximos anos, até conhecer a Tony. Como se isso já não fosse incriminador o bastante, assim como no caso da Sandra, a vida da Tony também estava assegurada. E com a morte dela, o Harold iria receber a pequena quantia de $4.700.000. Para mim, se existisse alguma dúvida de que ele de fato ceifou a vida das duas esposas pelo dinheiro, já estaria sanada aqui. Mas quando cavaram mais a fundo, a polícia descobriu que a Tony passou bem perto da morte. Em junho de 2011, ela estava ajudando o marido a consertar a varanda de sua casa quando de repente uma pesada viga de metal caiu a poucos centímetros dela. A mulher escapou com um pequeno hematoma e um leve susto. Infelizmente, Tony não suspeitou de nada na época porque não sabia do passado de seu marido. Se alguém tivesse contado a verdade a ela, o final dessa história poderia ter sido completamente diferente. Para nós, a história da polícia sobre a morte da primeira esposa de Harold foi um choque. Se eu soubesse disso, teria feito tudo para impedir que Tony se casasse com Harold. Infelizmente, ela o amava demais e não via um monstro nele, disse o Barry, irmão da Tony, aos repórteres. O Harold compareceu ao tribunal para ser julgado em setembro de 2015 e, como resultado de seu julgamento, ele foi considerado culpado de ter ceifado a vida da esposa e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de solicitar a liberdade condicional. Harold ouviu o veredito com uma expressão inflexível no rosto, enquanto os parentes da vítima começaram a soluçar. Quando o condenado foi retirado do tribunal, eles gritaram atrás dele: "Tenha uma boa viagem ao inferno." Quanto a Hayley, ela foi levada sob custódia por seu tio, irmão da Tony. Recentemente, soube-se que a menina adotou o sobrenome de sua mãe, Bertolet, e nos anos depois dessa tragédia, ela nunca visitou o pai, que ainda cumpre pena em uma prisão federal de segurança máxima em Indiana. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e jamais o que acontece.
Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga lá no meu Instagram, o @chamalzinho. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais, e apoia-se. Vai você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!